Naquela noite, a forte chuva de Memphis, no Tennessee, castigava o para-brisa do meu carro. Mas nem o temporal conseguia apagar o fogo que queimava dentro de mim. Meu nome é Aileen Benson, tenho 32 anos e sou engenheira de software. Depois de 5 anos dedicando tudo que eu tinha a um projeto, finalmente consegui algo que muitos considerariam impossível. Olhei para o celular com as mãos tremendo, não por causa do frio, mas pelo aviso que brilhava na tela: o primeiro pagamento de $8 milhões havia sido depositado. Era apenas a primeira parte do acordo pelo software de logística que eu havia criado do zero. O valor total da negociação chegava a $31,5 milhões. Mas minha mente não estava em mansões ou carros de luxo. Eu só conseguia imaginar o alívio no rosto dos meus pais. Eu estava voltando para casa naquela tempestade com uma notícia que mudaria tudo: as dívidas deles seriam finalmente resolvidas. Eu acreditava que poderia ser a pessoa que salvaria a família, aquela que eles sempre precisaram. Mas no instante em que subi os degraus da varanda, tudo mudou. Minha mão foi até a maçaneta da porta, mas parei quando ouvi a voz baixa do meu pai vindo de dentro da casa. Havia algo estranho no tom dele, como se estivesse planejando algo. Se aquela garota descobrir sobre os $470 mil da herança, tudo vai acabar. A parte dela é apenas um problema enorme que não podemos assumir. Meu coração parou por um segundo. Eu não conseguia entender o que estava ouvindo. Antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, a voz fria da minha mãe atravessou o som da chuva. Então precisamos resolver esse problema antes que o tribunal divida os bens. Temos que tirar o nome dela da lista ainda hoje. Fiquei imóvel do lado de fora. Eu tinha chegado carregando uma fortuna de $31,5 milhões para transformar a vida deles, e eles estavam lá dentro planejando apagar meu direito à herança da minha avó e me excluir da própria família por causa de dinheiro. Naquele momento, percebi algo doloroso: para eles, eu não era mais uma filha. Eu era apenas um obstáculo financeiro. Respirei fundo, segurando a vontade de entrar e confrontá-los. Guardei meu celular e a notícia da minha fortuna no bolso do casaco. Limpei a chuva do rosto e escondi a expressão de decepção, substituindo tudo por uma aparência de cansaço e ingenuidade. Eu girei a maçaneta e abri a porta. Era hora de assistir ao teatro deles. A pesada porta de madeira se abriu lentamente, revelando uma cena que mudou em segundos, como se eu tivesse entrado em uma realidade diferente. Um instante antes, a sala parecia confortável e tranquila, cheia de conversas leves e copos sendo colocados sobre a mesa. Mas quando eles viram minha figura encharcada parada na entrada, todo o clima desapareceu. Minha mãe, Doris, foi a primeira a reagir. Ela estava perto da lareira segurando uma taça de cristal com uma bebida vermelha escura. Seus olhos se arregalaram em pânico. Rapidamente escondeu a mão atrás do corpo, quase derrubando o líquido no tapete. O rosto que antes parecia relaxado mudou imediatamente. Ela baixou os ombros e começou a tossir de forma exagerada, como se estivesse tentando interpretar alguém muito frágil. Aileen, ela disse ofegante, levando uma mão ao peito enquanto ainda escondia a taça. Você não avisou que viria hoje. Meu coração está disparando desde cedo. Nós nem tínhamos dinheiro para comprar óleo para o aquecimento, então ficamos aqui tentando aguentar o frio. Entrei na casa e fechei a porta contra a tempestade. Mas havia algo errado. O ambiente estava quente. Na verdade, estava quente demais para uma família que dizia não ter dinheiro nem para aquecimento. E não foi o calor que chamou minha atenção. Foi o cheiro. Enquanto Doris se aproximava para me dar um abraço frio e forçado, senti uma onda de perfume envolver o ambiente. Não era cheiro de mofo, remédio antigo ou qualquer sinal de dificuldade financeira. Era uma fragrância marcante, sofisticada, com notas amadeiradas, couro, cardamomo e violeta. Eu conhecia aquele aroma. Era Santal 33, da Le Labo. Eu reconhecia porque havia comprado um frasco para mim mesma quando conquistei meu primeiro milhão. Era um perfume de luxo que custava quase $300 a unidade. Minha mãe, porém, estava usando um roupão velho e desgastado, que parecia não ver uma lavagem há semanas. A contradição era impossível de ignorar: ela fingia não ter dinheiro para necessidades básicas, mas carregava no corpo um perfume que custava mais do que o orçamento mensal de compras da casa. A incoerência me deixou desconfortável.
Afastei-me delicadamente, mantendo uma expressão neutra. Eu queria fazer uma surpresa, mãe. Pensei que talvez vocês precisassem de ajuda. Enquanto falava, meus olhos percorriam a sala. Meu cérebro entrou no mesmo modo analítico que eu usava quando revisava linhas de código procurando falhas. E os erros estavam por toda parte. Sobre a mesa de centro havia uma garrafa de vinho Opus ainda aberta. Doris não tinha conseguido escondê-la a tempo. Ao lado, minha mãe tentava desesperadamente empurrar alguma coisa para baixo de uma pilha de jornais antigos. Antes que o objeto desaparecesse completamente, consegui ver o brilho da capa. Era uma revista de imóveis de luxo. Meu pai, Wayne, estava sentado na ponta da mesa de jantar. Ele nem sequer se levantou para me receber. Permanecia curvado, massageando as têmporas como se carregasse o peso do mundo nas costas. Mas seus olhos entregavam outra coisa: atenção, cálculo e preocupação. Ele olhava alternadamente para mim e para o envelope grosso de papel pardo que mantinha debaixo da mão. Ajuda, disse Wayne, com uma voz sem emoção. A menos que você tenha trazido um milagre, Aileen, nós estamos acabados. O banco ligou novamente. Eles ameaçaram tomar a casa até o fim do mês. Vamos acabar na rua. Ele empurrou o envelope pela mesa. O som do papel deslizando sobre a madeira ecoou no silêncio da sala. Eu estou tentando resolver isso há semanas, continuou ele, abaixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo. Consegui negociar uma reestruturação da dívida. Isso vai salvar a casa e manter um teto sobre a cabeça da sua mãe. Mas eles precisam que todos os membros da família que estão no documento assinem a papelada. Ele fez uma pausa e acrescentou: é apenas uma formalidade para organizar os bens. Caminhei até a mesa enquanto a água da chuva ainda escorria do meu casaco e pingava no chão. Peguei os documentos em minhas mãos. Foi então que percebi o detalhe. As páginas haviam sido cuidadosamente organizadas para deixar apenas a linha de assinatura visível. Todo o texto jurídico acima estava escondido. Ele queria que eu assinasse sem ler. Olhei para o papel e mantive minha voz calma. Só uma formalidade? Perguntei. É apenas um procedimento padrão do banco, Wayne insistiu, batendo os dedos na mesa com impaciência. Assine isso e conseguimos sobreviver por mais um ano. Abri o clipe que prendia os documentos. Meus olhos correram rapidamente pelas páginas. Eu não precisava ser advogada para entender o que estava escrito ali. Eu lidava com contratos todos os dias no meu trabalho. Não havia nenhuma menção à reestruturação de dívida ou consolidação de bens. Em vez disso, algumas palavras chamaram imediatamente minha atenção: renúncia irrevogável, transferência de direitos e liberação de qualquer participação em futuros ativos. Aquilo não era uma simples alteração de empréstimo. Era um documento jurídico criado para me fazer abrir mão de qualquer direito sobre propriedades e bens familiares, especialmente aqueles que ainda estavam passando pelo processo de inventário. Eles estavam tentando me convencer a assinar algo que eliminaria minha parte da herança antes mesmo de eu descobrir que ela existia. Segurei o papel, fingindo dificuldade para ler a letra pequena, enquanto observava tudo ao meu redor pelo canto dos olhos. Foi quando vi Nain se levantar. Ela caminhou até a cozinha para pegar um copo de água, tentando parecer completamente tranquila. Mas, ao alcançar a bancada, a manga larga do suéter escorregou pelo braço. A luz do lustre refletiu em seu pulso. E eu vi uma pulseira de tênis feita de ouro branco, coberta por diamantes que brilhavam de uma forma que uma imitação barata jamais conseguiria reproduzir. As pedras refletiam a luz com intensidade. Parecia nova, recém-comprada. Que linda, Nain, falei, apontando diretamente para a joia. As coisas devem estar realmente difíceis se você está usando uma pulseira de diamantes de 5 quilates. O silêncio tomou conta da sala. Nain puxou rapidamente a manga para cobrir o pulso. Seu rosto ficou vermelho. Ela olhou para Wayne, procurando uma resposta, e o medo em seus olhos ficou evidente. Meu pai reagiu sem hesitar. Não seja ridícula, Aileen, ele disse com um tom de desprezo, fazendo um gesto de impaciência com a mão. Eu comprei isso para ela em uma feira na terceira rua. É apenas vidro e metal barato. Custou $10. Eu queria animá-la porque ela tem ficado muito deprimida com toda essa situação.
Olhei novamente para a pulseira. É um vidro bem convincente, respondi, mantendo a voz leve, quase brincando. Um ótimo acabamento, Doris acrescentou rapidamente, com a voz mais aguda do que antes. Agora pare de se distrair com joias. O banco vai encerrar o processo amanhã de manhã. Seu pai precisa dessa assinatura hoje à noite. Eu olhei para eles. Mas dessa vez eu realmente observei. O perfume caro. O vinho de luxo. Os diamantes verdadeiros. As histórias falsas sobre perder a casa. Tudo começou a se encaixar. Minha mente funcionava como quando encontro um erro em um sistema complicado, uma informação após a outra se conectando até revelar a falha principal. Eles não tinham apenas usado a parte deles da herança. Eles tinham usado a minha também. Provavelmente haviam feito empréstimos emergenciais com juros altos ou acumulado dívidas em cartões de crédito acreditando que receberiam os $470.000 completos. Se eu reivindicasse minha parte, aquela mentira cuidadosamente construída não apenas desmoronaria. Ela seria destruída completamente. Eles não estavam lutando para sobreviver. Eles estavam tentando esconder o que tinham roubado. Coloquei o documento de volta sobre a mesa, mas não toquei na caneta. Levei a mão às têmporas e fingi que estava começando a perder o equilíbrio. Deixei minha expressão mudar, como se estivesse exausta demais para pensar. Eu não consigo me concentrar, murmurei, deixando minha voz falhar. A viagem foi muito cansativa. Eu baixei os olhos e continuei interpretando o papel da filha cansada e vulnerável. Eles ainda achavam que eu era a pessoa que tinha chegado ali para salvá-los. Eles ainda não faziam ideia de que eu já sabia exatamente o que estavam tentando fazer. A chuva era tão forte que mal dava para enxergar por quase 3 horas, e eu sentia uma dor de cabeça começando a surgir. As palavras no documento pareciam embaralhadas diante dos meus olhos. Pai, eu não posso assinar documentos legais se nem consigo ler o que está escrito. A expressão de Wayne mudou. O maxilar dele ficou rígido. Isso leva 2 segundos, Aileen. Apenas assine de uma vez. Mas eu estava preparada. E se eu assinar a linha errada porque estou tonta? O banco pode invalidar tudo, respondi, usando contra ele a própria desculpa burocrática que ele havia inventado. Fiz uma pausa e continuei. Vou pensar melhor durante a noite. Assino amanhã cedo, depois de tomar um café. O banco só abre às 9, não é? Não esperei a resposta. Virei-me e caminhei em direção à escada antes que eles pudessem insistir. Aileen, espere, Doris chamou. Mas eu já segurava o corrimão. Boa noite, mãe. Boa noite, pai. Minha voz saiu trêmula, como se eu estivesse realmente exausta. Subi os degraus de madeira lentamente, sentindo os olhares dos 3 presos nas minhas costas como se fossem miras apontadas para mim. Eles estavam com medo. E era exatamente isso que eu queria. Quando cheguei ao andar de cima e virei o corredor em direção ao meu antigo quarto, a máscara da filha frágil e cansada desapareceu do meu rosto. No lugar dela, surgiu algo completamente diferente. Determinação. Eu não iria dormir. Eu iria começar uma guerra. Na manhã seguinte, saí da casa antes mesmo que o sol aparecesse completamente no horizonte. O chão de madeira do corredor, que normalmente rangia com qualquer movimento, parecia estar do meu lado. Pela primeira vez, permaneceu em silêncio enquanto eu passava pelos quartos onde minha família dormia profundamente. O sono pesado de pessoas que acreditavam que seus segredos estavam protegidos. Eu não liguei o carro imediatamente. Coloquei o veículo em ponto morto e o empurrei lentamente pela entrada da garagem para evitar que o barulho do motor acordasse Wayne ou Doris. Assim que cheguei à rua principal, liguei o carro e acelerei. Cada quilômetro percorrido me afastava daquela atmosfera sufocante e das mentiras daquela casa. Meu destino não era o escritório. Era o centro de Memphis. Estacionei em frente ao Tribunal de Sucessões do Condado de Shelby no momento em que as grandes portas de bronze começavam a ser abertas para o expediente. O ar dentro do prédio carregava o cheiro de poeira, cera de chão e décadas de segredos escondidos em arquivos oficiais. Aproximei-me do balcão. Preciso consultar o processo de inventário de Beatrice Benson, falei ao funcionário, tentando manter minha voz firme. Ela faleceu há 3 meses.
Como os registros de inventário são públicos depois de protocolados nos Estados Unidos, ninguém questionou meu pedido. O funcionário apenas me indicou um terminal de consulta. Sentei-me diante da tela, com os dedos pairando sobre o teclado. Naquele momento, uma parte de mim ainda queria acreditar que tudo era um engano. A parte de mim que ainda era filha. Eu queria descobrir que tinha interpretado tudo errado. Que havia algum erro nos documentos, alguma explicação simples para aquela situação. Mas, no fundo, eu já sentia que estava prestes a encontrar algo que mudaria tudo. Mas, quando os documentos digitalizados finalmente apareceram na tela, qualquer esperança que ainda restava dentro de mim desapareceu. O testamento da minha avó, Beatrice Benson, era claro, direto e impossível de interpretar de outra forma. Ela havia deixado um patrimônio em dinheiro no valor exato de $470 mil, que deveria ser dividido igualmente entre 4 beneficiários, Wayne, Doris, Nadine e Aileen. Continuei analisando os registros anexados ao processo até encontrar algo que fez meu estômago revirar. Documento número 14, Declaração de Busca e Investigação de Beneficiário. Eu conhecia aquele tipo de documento. Era usado quando uma pessoa não podia ser localizada ou quando havia dúvidas sobre seu paradeiro. Abri o arquivo em PDF. E lá estava. A assinatura do meu pai. Aquela caligrafia irregular e inconfundível. O documento dizia: Eu, Wayne Benson, administrador responsável pelo processo, declaro sob pena de perjúrio que realizei todos os esforços necessários para localizar a beneficiária Aileen Benson. Foi constatado que ela atualmente reside no exterior, em uma localização não divulgada na Europa, impossibilitando qualquer tentativa de contato. Portanto, solicito ao tribunal que mantenha a parte destinada a ela sob custódia administrativa. Soltei uma risada curta e sem emoção que ecoou pela sala vazia de arquivos. Perjúrio. Meu pai não havia apenas tentado me enganar. Ele tinha cometido um crime. Ele mentiu para um juiz, alegando que eu estava desaparecida na Europa, enquanto eu morava a apenas 3 horas de distância. Eu ainda pagava a assinatura de streaming dele e enviava dinheiro para ajudar minha mãe todos os meses. Naquele instante, tudo fez sentido. O documento que ele tentou me obrigar a assinar na noite anterior não era uma simples alteração de dívida. Era uma tentativa de apagar os rastros. Se eu assinasse aquela renúncia, estaria abrindo mão voluntariamente da minha parte da herança. A mentira dele perderia importância e ele conseguiria escapar das consequências legais. Imprimi cada página do processo. Todas elas. Mas eu ainda não iria confrontá-los. Antes, precisava proteger a mim mesma. Eu precisava construir minha própria defesa. Saí do tribunal e dirigi alguns quarteirões até uma empresa privada de gestão de patrimônio em Memphis. A diferença entre os dois lugares era impressionante. De um lado, o antigo tribunal cheio de arquivos e segredos guardados pelo tempo. Do outro, um prédio elegante com pisos de mármore e uma atmosfera de controle absoluto. Fui levada até uma sala particular e coloquei o cheque de $8 milhões sobre a mesa de madeira nobre. O consultor financeiro, alguém acostumado a lidar com grandes valores, tentou manter a postura profissional, mas ainda levantou as sobrancelhas ao ver tantos números. Quero que esse dinheiro seja colocado imediatamente em um fundo irrevogável e protegido, expliquei. Minha voz era firme. Quero a estrutura de beneficiários completamente bloqueada. Quero que qualquer tentativa de acesso seja extremamente difícil, mesmo diante de uma solicitação legal. E o administrador precisa ser uma terceira pessoa, sem qualquer ligação com a família Benson. Ele analisou minhas instruções por alguns segundos e assentiu. Podemos deixar tudo estruturado até o meio-dia, garantiu. Há mais alguma coisa que deseja fazer? Sim, respondi, pegando meu celular. Preciso alterar algumas informações das minhas contas de crédito pessoais. Liguei para o atendimento do meu cartão American Express Platino. Durante 5 anos, eu havia autorizado um cartão adicional para Doris. A ideia era simples: servir para emergências, compras de supermercado, remédios e combustível. Eu achava que estava fazendo o papel de uma boa filha, dando suporte quando minha mãe precisasse. Mas, com o tempo, aquelas emergências começaram a se transformar em sapatos de grife, tratamentos de spa e gastos que não tinham nada a ver com necessidade. Naquele momento, enxerguei a situação de uma forma completamente diferente.
Eu não estava apenas ajudando alguém da minha família. Eu estava financiando a pessoa que estava tentando me destruir. Verificação de segurança concluída, informou a voz automática. Respirei fundo antes de responder. Quero denunciar o cartão adicional final 4098 como comprometido. Cancele imediatamente. Não quero uma segunda via. Alguns segundos de silêncio se passaram. O cartão foi desativado, confirmou a atendente. E pronto. Meu dinheiro estava protegido. Os 8 milhões de dólares haviam desaparecido do alcance deles, guardados dentro de uma estrutura legal que ninguém conseguiria tocar facilmente. A fonte de conforto financeiro deles tinha acabado. Saí do banco sentindo algo que não sentia há muito tempo: alívio. Era como se eu tivesse deixado para trás um peso que carregava há anos. Entrei no carro e comecei o caminho de volta para os subúrbios. Mas eu ainda precisava manter o personagem. Por mais algum tempo, eu teria que continuar sendo a filha confusa, cansada e com enxaqueca, até que meu plano estivesse completamente preparado. Eu estava entrando na rodovia quando o silêncio dentro do carro foi interrompido. O sistema Bluetooth se conectou automaticamente e interrompeu o rádio. A tela do painel mostrou um nome que eu já esperava ver. Mãe. Pressionei o botão no volante para atender. Nem tive tempo de dizer alô. Aileen. A voz de Doris explodiu pelos alto-falantes do carro. Ela não parecia preocupada. Ela parecia furiosa. O que você fez? Sua respiração estava pesada. Eu estou no caixa do Spaloxitane. O cartão foi recusado. A atendente disse que ele foi denunciado como roubado. Segurei o volante com firmeza. Um pequeno sorriso frio apareceu no meu rosto enquanto eu observava o horizonte de Memphis desaparecer pelo retrovisor. A batalha tinha começado oficialmente. Eu nem precisei tocar na maçaneta. Assim que cheguei à varanda, a porta da frente foi aberta com força por dentro antes que eu pudesse entrar. A tensão daquela discussão me atingiu imediatamente. Era mais intensa e sufocante do que a própria umidade da tempestade de Memphis. Algo duro e plástico bateu contra meu peito e caiu no chão de madeira. Olhei para baixo. Era o meu cartão American Express Platino. Quebrado perfeitamente ao meio. Você me humilhou. Doris gritou. O rosto dela, antes cuidadosamente controlado, agora revelava uma mistura de raiva e desespero. A expressão de superioridade que ela costumava usar estava desaparecendo, substituída pela fúria de alguém que acabará de perder o controle da situação. Eu estava no caixa, cercada pelas minhas próprias amigas, Aileen. A atendente me olhava como se eu fosse uma criminosa. Como você teve coragem de cancelar meu cartão? Entrei na casa, empurrando os pedaços de plástico quebrado no chão com a ponta da bota. Esse cartão era para emergências, mãe. Um tratamento em spa não é uma emergência. Assim como os 3 mil dólares que você gastou na Saks Fifth Avenue no mês passado. Ela regalou os olhos, tomada pela raiva. Eu precisava daquilo para estar apresentável no casamento, gritou, apontando um dedo trêmulo para mim. Sua ingrata. Sua egoísta. Você ganha dinheiro com esses seus joguinhos de computador e ainda reclama quando sua própria mãe quer fazer um tratamento de beleza? Chega! A voz de Wayne ecoou pela sala. Ele já não estava sentado à mesa. Agora estava parado no meio do cômodo, com o corpo rígido e o rosto vermelho, misturando raiva, álcool e orgulho ferido. A imagem do pai cansado e endividado havia desaparecido completamente. Naquele momento, eu vi quem ele realmente era. O homem que eu conhecia desde criança. Alguém que usava intimidação e agressividade para controlar qualquer situação. Ele caminhou até mim e parou a poucos centímetros do meu rosto. O cheiro de uísque velho em seu hálito era impossível de ignorar. Eu cansei desse teatrinho, Aileen, disse-lhe em voz baixa e ameaçadora. Você acha que porque paga algumas contas agora é dona dessa casa? Você não é dona de nada. Ele apontou para o próprio peito. Eu sou o chefe desta família. Wayne pegou o documento de renúncia que estava sobre a mesa e o pressionou contra a parede com força. Você tem duas opções, rosnou ele, estreitando os olhos. Assina esse papel agora, me dando autorização para administrar os bens da família como eu quiser.
Ou eu chamo a polícia e digo que você está invadindo uma propriedade particular. Ele fez uma pausa, deixando cada palavra pesar. Você é maior de idade. Não tem contrato de aluguel aqui. Não é bem-vinda nesta casa até aprender qual é o seu lugar. No sofá, Nain continuava olhando para o celular. Ela nem levantou a cabeça, mas um sorriso cruel apareceu no canto da boca. É só assinar e ir embora, Aileen, disse ela com desprezo. Todos sabemos que você só está com inveja porque Blake é rico e bem-sucedido, enquanto você vai acabar sozinha com seus gatos. Ela deu de ombros. Pare de tentar destruir a minha felicidade. Eu olhei para eles. Para minha mãe, que me enxergava apenas como um limite de crédito. Para minha irmã, que me via como um problema no caminho dela. Para meu pai, que me considerava apenas um obstáculo que precisava ser removido. Meu olhar voltou para o documento preso na parede. Minha mente entrou em modo de análise fria. Eu sabia que, se recusasse naquele momento, Wayne poderia cumprir a ameaça. A polícia poderia aparecer. A situação viraria um espetáculo. Mas o problema maior era outro. Se eu revelasse minha intenção naquela noite, Wayne entraria em pânico. Ele poderia esconder os $470 mil em contas difíceis de rastrear, transformar tudo em dinheiro ou criar uma batalha judicial interminável apenas para me prejudicar. Mas se eu assinasse? Se eu deixasse que eles acreditassem que haviam vencido? Eles baixariam a guarda. Eles achariam que eu estava derrotada, quebrada e fora do caminho. E então começariam a gastar o dinheiro. Criariam registros. Deixariam rastros. Quando a armadilha finalmente se fechasse, não haveria como escapar. Eu precisava que eles se sentissem vitoriosos. Tudo bem, sussurrei. Deixei meus ombros caírem, interpretando uma derrota tão convincente quanto a falsa fragilidade que Doris havia demonstrado antes. Eu não consigo mais lutar contra vocês, pai. Você venceu. O peito de Wayne se encheu de orgulho. Ele pegou uma caneta e colocou na minha mão. Escolha inteligente. Peguei a caneta. Respirei fundo. Então fiz algo que ele não esperava. Passei a caneta para a mão esquerda. Eu era destra. Sempre fui. Wayne sabia disso, mas estava tão concentrado na própria vitória que nem percebeu o detalhe. Encostei a ponta da caneta na linha de assinatura. Escrevi meu nome lentamente, deixando minha mão tremer de propósito. O resultado foi uma assinatura irregular, completamente diferente daquela que aparecia nos meus documentos oficiais e registros bancários. Era uma assinatura questionável. Um detalhe que poderia ser analisado futuramente e levantar dúvidas sobre a validade daquele documento. Eu acabará de criar uma peça importante para minha defesa. Fechei a caneta e entreguei de volta para ele. Pronto, falei sem demonstrar emoção. Está feito. Wayne arrancou o documento das minhas mãos e começou a analisá-lo com um sorriso de satisfação. Mas ele não estava preocupado com a assinatura em si. Ele não verificou os detalhes, não questionou nada. Só queria ver a linha preenchida. Viu? Era tão difícil assim? Não respondi. Caminhei até o canto da sala, onde minha mala ainda estava parada desde a noite anterior. Segurei a alça, puxei para cima e comecei a arrastá-la em direção à porta. Antes de sair para a chuva, parei por um instante e olhei para eles uma última vez. Eles já estavam comemorando. Wayne servia outra taça de vinho como se tivesse acabado de vencer uma grande batalha. Doris recolhia os pedaços do cartão quebrado do chão, como se ainda houvesse alguma forma de consertar o que havia sido destruído. Foi então que eu falei. Só mais uma coisa. Minha voz cortou o clima de comemoração. Os três olharam para mim, claramente irritados por eu ainda estar ali. Espero que vocês estejam felizes. Fiz uma pausa, deixando cada palavra ser ouvida. Espero que os $470 mil que vocês roubaram da vovó Beatrice sejam suficientes para comprar a tranquilidade que vão precisar daqui para frente. O silêncio que veio depois foi absoluto. A taça escapou da mão de Wayne. O vidro caiu no chão e se quebrou, espalhando o vinho vermelho pelo piso como uma mancha de sangue. O rosto dele perdeu a cor. Seus olhos se arregalaram. Aquele número específico o atingiu como um golpe físico.
Ele abriu a boca, tentando negar, tentando perguntar como eu sabia, mas eu não deixei. Apenas abri a porta e saí. A tempestade já tinha diminuído. A chuva continuava caindo em um ritmo constante, quase tranquilo. Eu não corri. Caminhei pela entrada da casa com calma, enquanto as rodas da mala faziam um som suave sobre o asfalto molhado. Um SUV preto e elegante já estava esperando na rua. Meu transporte particular. O motorista saiu, pegou minha bagagem e abriu a porta. Para o Peabody Hotel, senhora. Sim, respondi, entrando no banco traseiro de couro. Enquanto o carro se afastava, observei a casa onde cresci desaparecer lentamente na neblina cinza pelo retrovisor. Senti algo estranho dentro do peito. Não era tristeza. Era a sensação de estar finalmente no controle. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para Sarah, minha advogada. O plano funcionou. Eles ficaram com o documento. Comece a fase 2. Toquei em enviar e acompanhei a confirmação da mensagem entregue. Depois recostei no banco e observei as gotas de chuva escorrendo pelo vidro. Aquela chuva parecia levar embora a antiga Aileen. A filha que sempre tentava agradar. A filha que sempre tentava salvar todos. No lugar dela, surgia uma nova versão de mim. Aileen, a CEO. 30 dias. Foi exatamente esse o tempo necessário para eu descobrir que o silêncio poderia ser minha maior aliada. Eu estava sentada na cadeira de couro ergonômica do meu escritório no último andar, observando a cidade através das enormes paredes de vidro do meu apartamento de luxo. Lá embaixo, o rio Mississippi seguia seu curso, uma imensa artéria de comércio e movimento, indiferente aos dramas das pessoas que viviam às suas margens. Daquela altura, Memphis parecia apenas um conjunto de pequenas luzes brilhando na escuridão. Não havia paredes descascadas. Não havia gritos. Não havia discussões. E, principalmente, não havia mais aquele cheiro de uísque barato misturado com desespero. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava em um lugar onde ninguém podia diminuir meu valor. A projeção do terceiro trimestre parecia bastante promissora. Senhora Benson, disse a voz que vinha dos alto-falantes do meu notebook, me tirando por um instante da vista da cidade através da janela. Mas a integração logística no centro de Atlanta está atrasada. Minha resposta veio sem hesitação. Então substitua o fornecedor. Minha voz permaneceu tranquila, mas firme. Nós não pagamos por atrasos. Encerrem o contrato e ativem o fornecedor reserva que discutimos. Quero isso resolvido até o fim do expediente. Entendido. Vamos cuidar disso. Fechei o notebook, encerrando a reunião com a diretoria da empresa subsidiária que eu havia adquirido apenas uma semana depois de sair de casa. Essa era a minha nova realidade. Eu não era mais apenas a pessoa que escrevia códigos durante horas tentando resolver problemas técnicos. Agora eu tomava decisões, movia estratégias e controlava peças de um jogo que Wayne e Dory sequer imaginavam que existia. Um som discreto chamou minha atenção. Um arquivo criptografado havia chegado. Era de Sarah, minha advogada. O assunto do e-mail era simples. Relatório de status dos beneficiários. Abri o arquivo. Era um relatório completo preparado pelo investigador particular que havíamos contratado para acompanhar o que aconteceria depois da minha suposta rendição. Ler aquele documento era como assistir a um acidente em câmera lenta. Era difícil de encarar, mas impossível ignorar. A renúncia que eu havia assinado usando a mão esquerda tinha funcionado exatamente como eu esperava. Para eles, aquele papel era uma vitória. Mas, na verdade, era autorização para que destruíssem a própria vida. Wayne não perdeu tempo. O relatório trazia fotos de um Cadillac Escalade vermelho cereja completamente novo estacionado na entrada da casa antiga e desgastada. Ele havia conseguido o veículo através de um financiamento com juros altíssimos, usando a expectativa da herança, que nem sequer havia sido totalmente liberada pelo processo de inventário, como garantia para um empréstimo arriscado. Doris também não ficou para trás. Os registros dos cartões, obtidos durante a auditoria de segurança relacionada ao meu patrimônio, revelavam milhares de dólares gastos em lojas como Neiman Marcus e boutiques de joias locais. Eles estavam tratando aqueles $470 mil como se fossem $4 milhões. Estavam gastando um dinheiro que mal tinham recebido.
Mas o maior desastre financeiro deles tinha outro nome. Nain. Rolei a tela até chegar à seção intitulada O Casamento. E aquilo era inacreditável. Eles haviam reservado o Salão River King Ballroom, no Grand Magnolia Hotel, o espaço de eventos mais caro de Memphis. Somente o pagamento inicial havia sido de $50.000. Além disso, encomendaram orquídeas importadas, um bolo de 7 andares feito por um confeiteiro famoso e um vestido de seda personalizado vindo de Paris. Eles estavam construindo um casamento de conto de fadas sobre uma base prestes a desmoronar. Então cheguei à parte sobre Blake, o noivo. Ah, Nain, murmurei para a sala vazia, deixando um sorriso frio aparecer no meu rosto. Você realmente não faz ideia, não é? O investigador tinha ido muito além do superficial. Blake não era nenhum magnata do mercado imobiliário. Ele era apenas um homem comum tentando parecer alguém que não era. A pontuação de crédito dele estava na faixa dos 400 pontos. O luxuoso apartamento que ele havia mostrado para Nain? Ele não era o dono. Ele apenas estava tomando conta do imóvel para um tio que estava preso. Mas a maior revelação ainda estava por vir. As dívidas dele. Blake devia quase $150.000 a credores particulares, uma forma mais educada de descrever pessoas que emprestavam dinheiro por fora e cobravam de maneiras nada convencionais, operando nos fundos de um salão de bilhar em West Memphis. O relatório confirmava exatamente o que eu suspeitava. Eles não tinham construído uma vida de luxo. Tinham construído uma fachada. E agora, com cada decisão desesperada, estavam colocando mais peso sobre uma estrutura que estava prestes a cair. Blake estava se casando com Nain porque ela havia contado a ele sobre a enorme fortuna que a família receberia em breve. Para ele, aquela herança era a solução para todos os problemas financeiros que acumulava. Ele não estava construindo uma vida com ela. Ele estava se agarrando a ela como alguém tentando se salvar de um naufrágio. Nain era apenas a oportunidade que ele enxergava para sair do buraco onde estava. Meu celular vibrou. Era Sarah. Você viu a parte sobre a empresa responsável pelo casamento? Perguntou ela, sem perder tempo com formalidades. Estou analisando agora, respondi enquanto rolava o relatório até o final. A empresa de organização de eventos que Wayne havia contratado, a Southern Charm Events, estava em uma situação financeira desesperadora. Eles tinham meses de pagamentos atrasados com o hotel, fornecedores e equipes contratadas. A empresa estava tentando desesperadamente encontrar uma saída antes que a temporada de casamentos começasse e a situação piorasse ainda mais. Eles ainda possuem o contrato do casamento da Nain, Sarah explicou. Se a empresa falir, alguém precisará assumir os ativos e os contratos restantes. Não queremos apenas comprar a empresa, respondi, recostando-me na cadeira. Olhei novamente para o rio Mississippi pela janela. O sol começava a desaparecer no horizonte, lançando sombras profundas sobre a água. Queremos controlar a situação. Girei a cadeira lentamente e continuei. Sarah, inicie o protocolo Fênix. Houve uma breve pausa. Use a empresa de fachada, Phoenix Rhodes. Compre completamente a Southern Charm Events. Adquira as dívidas, os ativos e todos os contratos existentes, incluindo o casamento dos Benson. Do outro lado da linha, Sarah ficou em silêncio por um instante. Você quer ser dona do casamento dela? Havia um leve tom de surpresa na voz profissional dela. Não, respondi calmamente. Eu quero controlar o chão onde eles vão pisar. Continuei olhando para a cidade. Quero ser a pessoa responsável pelos pagamentos das flores, da comida, da iluminação e de cada detalhe daquele evento. Fiz uma pausa. No papel, a Phoenix Road será apenas uma empresa que salvou um negócio local da falência. Mas, na prática, eu terei o poder de decidir se aquele palco será iluminado ou apagado. Entendido, Sarah respondeu. A aquisição estará concluída em até 48 horas. Ela soltou uma pequena risada. Parabéns, senhorita Benson. De certa forma, você acabou de se tornar a mãe da noiva. Desliguei o telefone. A armadilha já não estava apenas preparada. Agora ela tinha uma isca, estava totalmente fechada, e a chave estava nas minhas mãos. 2 semanas depois, o grande dia chegou. O sol da manhã em Memphis estava forte e implacável.
Eu estava diante do espelho de corpo inteiro no meu quarto de preparação. Eu não escolhi um vestido. Escolhi uma declaração. Um terno branco de alfaiataria da Armani, perfeitamente ajustado, com linhas marcantes e uma presença impossível de ignorar. A cor transmitia elegância e pureza. Mas o corte transmitia poder. No meu pescoço, em vez de pérolas delicadas, coloquei um colar geométrico de diamantes que custava mais do que um novo Cadillac de Wayne. Observei meu reflexo. A garota cansada e encharcada que havia parado naquela varanda semanas antes não existia mais. Quem olhava de volta para mim era a CEO da Phoenix Holdings. Desci até o saguão do hotel, onde meu motorista já me esperava. Uma limusine preta, polida como um espelho, estava parada na entrada. Grand Magnolia Hotel, senhora? Perguntou ele enquanto abria a porta. Sim, respondi, entrando no interior luxuoso e silencioso do carro. Antes que ele fechasse a porta, acrescentei. E não estacione na área dos convidados. Use a entrada VIP. Tenho uma entrega para fazer. O veículo saiu suavemente pelas ruas de Memphis. No meu colo, eu segurava um tablet conectado ao sistema audiovisual do salão do casamento. Meu dedo pairava sobre uma pasta com um nome simples. O presente. Eu não estava indo até lá para impedir o casamento. Eu não estava indo para criar uma cena. Eu estava indo para revelar quem realmente tinha o controle daquela história. Eu não estava indo até lá para gritar ou fazer uma cena. Eu estava indo para entregar à minha família exatamente aquilo que eles mereciam. A verdade. E ela seria exibida em alta definição diante de todos. O salão River King era uma demonstração exagerada de luxo e vaidade. Enormes lustres de cristal, cada um parecendo valer mais do que muitos carros, iluminavam os 300 convidados que bebiam champanhe caro, algo que meu pai jamais teria condições de pagar com o próprio dinheiro. O ar estava tomado pelo perfume de milhares de orquídeas brancas importadas às pressas do Equador. Flores perfeitas decorando um evento construído sobre uma base financeira completamente estável. No centro de toda aquela ostentação estava Nain. Ela parecia uma princesa usando seu vestido de seda personalizado vindo de Paris, cercada por convidados e recebendo elogios perto do bolo de casamento de 5 andares. Ela levantou a mão esquerda de propósito, deixando os refletores destacarem o enorme diamante em seu dedo. Uma joia comprada com dinheiro emprestado. Uma joia financiada pela herança que eles tentaram tirar de mim. São 5 quilates, totalmente perfeito, ouvi Nain se gabar para alguns primos impressionados enquanto eu me aproximava das grandes portas do salão. O Blake diz que nada é bom demais para uma bênção. Perto dali, Wayne e Doris estavam aproveitando cada elogio, com o peito cheio de orgulho, aceitando os parabéns pela suposta generosidade deles. Eles pareciam vitoriosos. Completamente embriagados pela ilusão de que tinham conseguido me apagar da história da família. Fiz um pequeno sinal para o funcionário na entrada. As pesadas portas de madeira se abriram. Eu não entrei correndo. Não gritei. Não fiz nenhuma cena. Apenas caminhei. Meu terno branco da Armani atravessou aquele mar de smokings escuros e vestidos em tons suaves como uma lâmina de luz. O som dos meus saltos tocando o chão de mármore era constante, controlado e assustadoramente calmo. As conversas começaram a desaparecer. O silêncio se espalhou pelo salão a partir da entrada, até que todos os convidados ficaram olhando para mim sem entender o que estava acontecendo. Wayne foi o primeiro a me notar. A expressão de satisfação no rosto dele desapareceu instantaneamente. A cor de sua pele mudou para um tom de raiva que parecia impossível. Ele caminhou até mim, deixando a bebida em uma bandeja de garçom que passava por perto. Você. A voz dele era baixa, tentando evitar um escândalo, mas seus olhos revelavam puro choque. Eu deixei claro que você não era bem-vinda. Você está invadindo um evento particular. Saia daqui antes que eu mande tirarem você. Ele levantou a mão em direção à equipe de segurança posicionada próxima à parede. Segurança. Retirem essa mulher imediatamente. 2 seguranças grandes começaram a se aproximar. Mas antes que pudessem chegar até mim, um homem de terno impecável entrou no caminho. Era Henderson, o gerente-geral do Grand Magnolia Hotel. Eu não faria isso se fosse o Sr. Benson, disse-lhe com uma voz educada, mas firme.
Desculpe, Wayne respondeu confuso, apontando para mim com a mão trêmula. Eu sou o cliente. Eu estou pagando por este evento. Ela é uma invasora. Henderson ajeitou o paletó com calma. Na verdade, Sr. Benson, tecnicamente a Southern Charm Events possui o contrato deste salão. Ele fez uma pausa. E, desde ontem, a Southern Charm Events é uma subsidiária integral da Phoenix Rhodes. Então ele se virou levemente na minha direção. E esta senhora aqui é a senhorita Benson, CEO da Phoenix Rhodes. O salão inteiro ficou em silêncio. Ela não é uma invasora, senhor. Ela é a proprietária. Wayne congelou. Sua boca se abriu e fechou algumas vezes, sem encontrar palavras, como alguém tentando respirar depois de um choque inesperado. Doris, que havia corrido para ficar ao lado dele, segurou seu braço para não perder o equilíbrio. Olhei para os dois. Eu não vim destruir a festa, pai, disse em voz clara, fazendo minha voz alcançar todo o salão silencioso. Eu só vim entregar o presente de casamento da Nain. Sem esperar resposta, passei por eles e caminhei diretamente até o palco. Blake, o noivo, estava parado próximo ao palco, visivelmente nervoso. O suor já marcava o terno impecável que ele usava. Ele olhou para mim. Depois olhou para Wayne e Doris. Ele percebeu que algo havia mudado naquela sala, sentiu que o controle da situação tinha escapado das mãos deles, mas ainda não entendia o motivo. Caminhei até o microfone. Boa noite a todos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Aileen, irmã da noiva. Fiz uma pequena pausa. Eu não recebi um convite para este casamento, mas achei importante esclarecer alguns detalhes sobre o futuro financeiro desta nova união. Retirei o tablet da minha bolsa e toquei na tela. No mesmo instante, o enorme painel de LED atrás do palco, que até então mostrava fotos românticas do noivado de Nain e Blake, ficou completamente preto. Um clique. A primeira imagem apareceu. Era uma captura de tela em alta resolução do extrato do meu fundo protegido, atualizado naquela manhã. Os números ocupavam praticamente todo o telão. Saldo atual, 8 milhões de dólares. Ativos em dinheiro. Patrimônio total estimado, 31,5 milhões de dólares. Um murmúrio percorreu o salão. Centenas de pessoas ficaram em silêncio, tentando processar aquela informação. É assim que uma conquista verdadeira se parece, falei com tranquilidade. Eu construí tudo isso honestamente. Cada centavo. Olhei para minha família. Mas algumas pessoas preferem caminhos diferentes para conseguir dinheiro. Toquei novamente na tela. A segunda imagem apareceu. Era apenas o símbolo de um arquivo de áudio. Pressionei o botão de reprodução. O sistema de som, criado para apresentações de grandes orquestras, espalhou a gravação pelo salão com uma clareza assustadora. Se aquela garota descobrir sobre os 470 mil dólares da herança, tudo estará perdido. A parte dela é apenas um problema enorme para nós. A voz de Doris ecoou pelas paredes do salão. Era fria. Cruel. Imediatamente, todos os olhares se voltaram para ela. Minha mãe levou a mão à boca. O rosto dela perdeu completamente a cor. Wayne parecia incapaz de reagir. Aquelas eram as vozes dos meus pais, expliquei sem emoção. Eles estavam planejando tirar de mim a herança da minha própria avó porque não conseguiam mais sustentar o estilo de vida que fingiam ter. Mais um toque na tela. A terceira imagem apareceu. Era o documento do tribunal, a declaração de busca pelo beneficiário. Eu havia destacado exatamente a parte em que Wayne declarou sob juramento que eu estava desaparecida na Europa. E isso aqui, disse apontando para o telão, é uma declaração falsa feita oficialmente ao tribunal. Um crime. O silêncio ficou ainda mais pesado. Meu pai mentiu para um juiz para tentar roubar minha parte da herança. O dinheiro que pagou este vestido, este bolo e este salão. Virei-me lentamente para Blake. O noivo estava completamente abalado. Ele encarava a tela fazendo os cálculos mentalmente. Naquele momento, ele percebeu que a família rica e poderosa com quem imaginava estar se casando era, na verdade, uma família cercada por dívidas, mentiras e problemas legais. Mas eu ainda não tinha terminado. Blake, falei,
abaixando um pouco o microfone para me dirigir diretamente a ele. Eu também pesquisei sobre você. Fiz um gesto em direção ao fundo do salão. As grandes portas de entrada se abriram novamente. 3 homens entraram. Eles não pareciam convidados. Usavam jaquetas de couro simples e tinham aquele olhar duro de pessoas acostumadas a cobrar dívidas. Eles caminharam até a entrada e ficaram parados, braços cruzados, olhando diretamente para o noivo. O rosto de Blake mudou completamente. Ele os reconheceu. Eram os credores particulares que ele planejava pagar usando a herança que esperava receber através de Nain. Ele olhou para ela. Nain permanecia imóvel, em choque, com lágrimas descendo pelo rosto e destruindo a maquiagem cuidadosamente preparada para aquele dia. Você está falida? Blake perguntou em voz baixa, quase sem acreditar. A voz dele falhou. Você disse que sua família era rica. Disse que sua irmã era fracassada. Blake, espera, Nain tentou segurar a mão dele. Mas ele se afastou bruscamente. Não encoste em mim. A voz dele explodiu pelo salão. Eu não vou acabar preso por causa de vocês. Sem esperar nenhuma explicação, ele arrancou o acessório preso ao paletó, jogou no chão e saiu correndo do palco. Mas ele não correu em direção à saída principal. Ele sabia exatamente quem estava esperando lá. Blake saiu correndo pelas portas de serviço da cozinha, derrubando um garçom que carregava uma bandeja cheia de taças de champanhe. O som dos vidros quebrando rompeu aquele momento de choque. E então o salão inteiro explodiu em confusão. Enquanto Wayne tentava correr até o palco para impedir que eu continuasse, um homem discreto, vestindo um terno cinza, aproximou-se dele pelo lado. Ele não era segurança. Wayne Benson? Perguntou o homem em voz alta. Agora não, Wayne respondeu furioso. Sem demonstrar qualquer reação, o homem colocou um envelope grosso contra o peito dele. Você foi oficialmente notificado. Wayne olhou para o envelope como se estivesse segurando algo perigoso. Processo por fraude, desvio de patrimônio e declaração falsa relacionada ao espólio de Beatrice Benson. O rosto dele ficou completamente vazio. Ao redor, os convidados já começavam a pegar bolsas e casacos, tentando se afastar o máximo possível daquele escândalo. Os comentários se espalhavam pelo salão. Eles roubaram dinheiro. Que absurdo! Como alguém consegue fazer isso com a própria família? As palavras vinham de todos os lados. Nain caiu no chão do palco, cercada pelos restos do casamento dos seus sonhos. Ela chorava sobre o próprio vestido de seda que ainda nem havia sido totalmente pago. Doris estava sentada em uma cadeira, respirando rapidamente, completamente em pânico. E Wayne permanecia parado sozinho, segurando a notificação judicial enquanto assistia a própria reputação desaparecer diante de todos. Toquei no tablet uma última vez. A tela ficou preta. Eu não precisava dizer mais nada. A mensagem já havia sido entregue. Desci do palco. Mais uma vez, o som dos meus saltos contra o chão de mármore foi o único ritmo constante naquele salão em silêncio. As pessoas abriram caminho para mim. Algumas olhavam com medo. Outras, com admiração. Passei pelos meus pais sem sequer virar o rosto. Eles não eram mais minha responsabilidade. Agora eram apenas réus em um processo que eu já havia vencido. Atravessei as portas principais e saí para o ar frio da noite. Pela primeira vez em anos, respirei profundamente sem sentir aquele peso no peito. E o ar parecia ter um gosto diferente. Parecia liberdade. Parecia vitória. 6 meses depois, o calor úmido de Memphis havia sido substituído pelo vento gelado de novembro, que atravessava as ruas da cidade. Mas o frio que eu sentia enquanto observava a construção do novo centro comunitário de tecnologia Benson não vinha do clima. Era outro tipo de frio. O silêncio de uma história finalmente encerrada. A justiça, assim como o rio Mississippi, pode levar tempo para avançar. Mas quando chega ao seu destino, muda completamente a paisagem. As consequências daquele casamento foram enormes. O Tribunal do Condado de Shelby não tratou o caso com leveza. Wayne foi considerado culpado por declaração falsa e fraude relacionada à administração de patrimônio. Por causa da idade e do fato de não possuir antecedentes criminais, ele não recebeu uma pena de prisão. Mas,
Para alguém tão preocupado com status e controle, a sentença teve um peso enorme. Ele recebeu 2 anos de liberdade supervisionada e foi obrigado a cumprir 500 horas de serviço comunitário. Além disso, o estado do Tennessee determinou que ele nunca mais poderia atuar como administrador de patrimônio, responsável financeiro ou tutor legal de qualquer pessoa, viva ou falecida. Para Wayne, que sempre acreditou ter o direito de controlar a vida dos outros, aquela talvez tenha sido a consequência mais difícil de aceitar. Ele não perdeu apenas dinheiro. Perdeu o poder que acreditava possuir. Eu o vi algumas semanas antes, enquanto dirigia pelo centro da cidade. Wayne estava usando um colete laranja fluorescente sobre um casaco velho e desgastado. Ele empurrava uma vassoura pesada pela calçada da Beale Street, a mesma rua onde costumava desfilar usando sapatos italianos caros, contando histórias sobre negócios que nunca realmente fechou. Agora, ele recolhia bitucas de cigarro e panfletos jogados no chão. Mantinha a cabeça baixa, evitando cruzar olhares com os empresários que passavam por ele. O homem que antes exigia respeito e admiração havia se transformado em alguém responsável por limpar as ruas que um dia usou como palco para alimentar o próprio orgulho. Mas a queda financeira também foi completa. O documento que eu havia assinado estrategicamente acabou sendo invalidado pelo tribunal assim que a fraude foi comprovada. O juiz determinou a liquidação imediata dos bens da família para cobrir a restituição devida. Os números eram frios. Minha parte original da herança era de $117.500. Mas, depois que o tribunal acrescentou indenizações pela fraude e os custos dos meus advogados, o valor que Wayne passou a me dever ultrapassou $200.000. Eles não tinham mais dinheiro. Tudo havia sido consumido. O depósito do casamento, que não podia ser recuperado, levou uma grande parte dos recursos. O financiamento do Cadillac também acabou em desastre, e o veículo foi retomado pela empresa responsável. Então veio a consequência final. A casa. O lugar onde cresci foi colocado em processo de execução e vendido em um leilão por uma fração do valor real. A família que um dia fingia viver em luxo acabou em um pequeno apartamento de 2 quartos no norte de Memphis, uma região marcada por prédios antigos, paredes descascadas e sirenes que cortavam o silêncio da madrugada. Mas quem sofreu o golpe mais profundo foi Doris. A vergonha pública destruiu completamente a imagem que ela tinha construído de si mesma. Quando a notícia da fraude chegou aos jornais locais, seus antigos amigos não apenas se afastaram. Eles fizeram questão de deixá-la de lado. Ela foi afastada do clube de jogos de cartas e perdeu acesso aos eventos do clube social que tanto valorizava. Ela não conseguiu lidar com a humilhação. Segundo o relatório da minha advogada, Doris passava a maior parte dos dias sentada na pequena sala do apartamento, limpando suas joias falsas e murmurando sobre um grande evento que ela dizia precisar comparecer na semana seguinte. Ela havia criado uma realidade própria. Porque encarar o mundo verdadeiro era doloroso demais. Senhora Benson, o carro está pronto. A voz do meu motorista me trouxe de volta ao presente. Tirei o capacete de segurança e entreguei ao responsável pela obra. Naquele dia, tínhamos acabado de iniciar a construção de um centro educacional de $5 milhões para jovens em situação de vulnerabilidade. Todo o projeto era financiado pelos rendimentos do meu fundo. Caminhei em direção ao SUV preto que aguardava na entrada do terreno. A imprensa estava reunida para registrar imagens do início da construção, mas, conforme a multidão começou a diminuir, eu os vi. Do lado de fora do portão de segurança, parados em silêncio, estavam Wayne e Nain. Os dois tremiam sob casacos finos demais para o frio de novembro. Eles não pareciam as pessoas que meses antes estavam celebrando um casamento luxuoso. Pareciam apenas 2 pessoas finalmente encarando as consequências das próprias escolhas. Eles pareciam sombras do que um dia foram. O rosto de Wayne estava pálido e abatido. Meses de trabalho pesado haviam apagado completamente aquela arrogância que ele costumava carregar. O homem que antes andava pela cidade se achando superior agora parecia alguém derrotado pelas próprias escolhas. Nain parecia muito mais velha do que seus 28 anos. O cabelo estava preso em um coque desajeitado, e por baixo do casaco ela usava o uniforme manchado de uma garçonete de lanchonete. Não havia mais anel de diamante em sua mão. Não havia mais marido ao lado dela. Blake havia desaparecido há muito tempo, fugindo do estado para escapar das próprias dívidas. Eles não gritaram. Não tentaram criar uma cena.
Apenas ficaram parados ali, segurando sacolas plásticas de mercado, olhando para mim com olhos carregados de arrependimento e desespero. Wayne deu um pequeno passo à frente. Levantou a mão em um gesto tímido, quase sem força. Seus lábios se moveram. Eu não conseguia ouvir nada por causa do vento, mas sabia exatamente o que ele estava dizendo. Filha. Nain me encarava com lágrimas se formando nos olhos. Ela não pediu desculpas em voz alta. Não tentou explicar. Apenas implorava silenciosamente por algum tipo de reconhecimento. Por uma segunda chance. Por uma oportunidade de voltar a ser uma família. Meu segurança deu um passo à frente para impedir que eles se aproximassem, mas levantei a mão, pedindo que parasse. Fiquei alguns segundos ao lado da porta aberta do meu SUV. O silêncio entre nós parecia carregar todo o peso do passado. Eu me lembrei daquela noite de chuva. Lembrei das mentiras. Da herança. Da tentativa de me apagar. Da declaração falsa feita ao tribunal. Olhei para o pai que tentou me transformar em um problema e para a irmã que acreditava que poderia se beneficiar da minha queda. E percebi algo inesperado. Eu não sentia raiva. Também não sentia satisfação. Era apenas uma sensação vazia. A mesma indiferença que sentimos ao passar por desconhecidos na rua. Eu não disse nada. Porque palavras seriam uma ponte. E aquela ponte havia sido destruída por ele 6 meses antes. Entrei no carro e me sentei no banco de couro aquecido. Olhei para frente. Não voltei a olhar para trás. Vamos embora, falei calmamente. O motorista acionou o controle da janela. O vidro subiu lentamente, separando meu mundo de tranquilidade daquele cenário de arrependimento e caos. A última coisa que vi antes que o vidro escurecido bloqueasse a visão foi Wayne deixando a mão cair ao lado do corpo, completamente derrotado. Nain cobriu o rosto com as mãos, tentando esconder as lágrimas. O carro partiu e entrou no movimento da cidade onde eu agora tinha construído uma nova história. Eles haviam apostado o próprio sangue por dinheiro. E, no fim, perderam os dois. Aquela cena deixou uma lição que o vento frio daquela manhã parecia carregar. Família é algo que se constrói com cuidado, respeito e lealdade. Não é um recurso que pode ser vendido quando aparece uma oportunidade financeira. Quando alguém troca confiança por dinheiro, cedo ou tarde descobre que ficou sem nada justamente na conta que mais importa. Abri meu notebook e voltei ao trabalho. Eu ainda tinha um futuro inteiro para construir. E ficar olhando para o passado só atrasaria o caminho que eu estava criando.